Salve, 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 caros colegas, professores. Eu sou o professor José Mazzoleni e estamos fazendo esse trabalho direcionado para a galera da FACESP. E nesse momento a gente vai para a fase final dessas 3 aulas. E como nós falamos lá no início, nós falamos que nós íamos fazer uma reflexão sobre o processo, os fundamentos da aprendizagem, voltado principalmente para o jovem adulto, mas que tivesse significado também para a educação em qualquer nível. Educação infantil, educação do fundamental, anos finais também. Então, é o ser humano, é conhecer o ser humano. Como disse Sócrates, conhece-te a ti mesmo. É o primeiro passo para o educador. Conhecermos o ser humano, porque este ser humano é o nosso objeto de trabalho. Então, para lidar com o ser humano, nós precisamos conhecê-lo para lidar da melhor forma possível, não é isso? E é isso que a gente está fazendo. Num primeiro momento, a gente refletiu sobre os fundamentos aí da teoria de Piaget, a questão das 4 fases de desenvolvimento da criança. Pensamos também sobre a questão da assimilação, adaptação, equilibração, desenvolvimento e aprendizagem. Trabalhamos também a questão dos estímulos externos e internos que provocam a desequilibração e a assimilação e todo o processo em Piaget. E agora a gente vai avançar um pouquinho e vamos trabalhar o segundo teórico que a gente falou que íamos refletir sobre nessas aulas, que é Levi-Vygotsky. E vamos entrar então no nosso assunto, que a gente está tratando aqui dos fundamentos da educação integral. Nós estamos tratando aqui dos fundamentos da educação holística, orientado pela Unesco. Estamos aqui falando dos fundamentos da educação atual da BNCC, que esses fundamentos estão na BNCC. E aí, mais uma vez, a gente retoma, já que a gente está falando aqui, voltado principalmente para a educação de jovens e adultos, a gente retoma a nossa essência do nosso pensamento, que é, em se tratando de jovens e adultos, ninguém ensina ninguém, porque eles já sabem muita coisa. Ninguém aprende sozinho. Nós precisamos uns dos outros. Somos interdependentes. Nós aprendemos juntos, mediados pelo mundo, mediados pelos fatos sociais, mediados pela família, mediados pelo outro, mediados pela cultura, mediados pelos fatos culturais, mediados pela história, mediados pela dialética. Nós aprendemos mediados pela ciência. Nós aprendemos mediados pelas nossas experiências individuais diante do mundo. E então, a gente tem o sentido de mediação. Vamos trabalhar que Paulo Freire sugere isto, né? Nós aprendemos mediados pelo mundo. Mas o que é mediação mesmo? Então, mediação é aquilo que faz a ponte entre nós, o não saber, ou a ignorância. Ignorância significa isto, né? O estado do não saber é o ignore, né? Então, é o estado do não saber que é a ignorância. Então, a mediação, ou aquilo que media, é aquilo que faz a ponte entre nós, no estado do não saber, e o estado do saber, o aprender. Então, essa mediação, tá, é que Paulo Freire chama de mediação. Então, nós somos mediados pelo modo de produção. Modo de produção escravista, modo de produção medieval, feudal, modo de produção mercantilista, um modo de produção mercantilista,
o modo de produção capitalista, nós somos mediados pelos meios de produção. Uma outra coisa que faz a nossa mediação é a cultura. O que é cultura? A cultura é o modo de viver de um povo. O modo de pensar, de vestir, de se alimentar, tudo que compõe o inconsciente coletivo dessa comunidade, a maneira de pensar de tudo é a cultura. Então nós somos mediados. Quando, antes de nascer, ainda no ventre da mãe, nós já começamos a ser mediados por essa cultura. Porque tudo que a mãe sente, ele é percebido, é passado para a criança. Então, a cultura começa a fazer essa mediação no processo de aprendizagem ainda no útero da nossa mãe. Essa mediação pode ser feita pelo outro. E quem é esse outro? Esse outro é a mãe, é o pai, é o irmão, é o primo, é o tio, a avó, são os amigos. Esse outro é o professor, a professora, é o diretor, são os funcionários da escola, é o ambiente da escola. Todos são mediadores, todos são o outro, que ajudam ou não no desenvolvimento, no crescimento da criança, do jovem e do adulto. A história é um outro mediador. A história, afinal, é a mestra da vida, não é isso? Continuando então, eu estou puxando brasas para o meu espeto, já que eu sou formado, para ser professor de história. Então a gente tem aqui os princípios da educação integral. Já falamos disso lá quando fomos falar de Piaget, mas a gente está falando de educação integral, e quando a gente fala de educação integral, evidentemente estamos falando de Piaget, estamos falando de Vygotsky, estamos falando de Bakhtin, estamos falando de estamos falando de Maria Montessori, estamos falando de Vallon. Então, esses tartarugas ninjas são a base aí, dos princípios da educação integral, da educação holística. Então, a gente já falou disso, é o aprender a aprender, é o aprender a conviver, é o aprender a ser, tá? É o aprender a fazer. São esses os princípios da educação integral, beleza? Que leva em consideração o aspecto físico, o aspecto emocional, o aspecto intelectual, cognitivo, mental, e leva em consideração também a dimensão espiritual, que é a essência, a inteligência mãe, a inteligência espiritual. E a partir dela, as outras inteligências vão se desenvolvendo, beleza? Continuemos, então, fechando aqui o nosso pensamento e a essência desta aula, que é o pensamento em Vygotsky. A gente tem o interacionismo. Piaget fala de interacionismo também, mas Vygotsky ele vai um pouquinho mais além dessa questão interacionista, e vale lembrar que Vygotsky ele nasceu dentro de um contexto do marxismo ou do comunismo na Rússia, e o pensamento dele é fundamentado, é baseado, claro, que nós somos frutos da cultura em que estamos inseridos. O pensamento de Vygotsky é fundamentado na concepção marxista, tá? Então, ele vai dizer que o homem é um ser incompleto. Claro, esse pensamento ele é bastante óbvio para a gente hoje. E esse ser, ele se desenvolve nas interações sociais, nas interações com a cultura, nessas interações com que a humanidade produziu historicamente. Esse ser humano se desenvolve nas relações com ou no modo de produção em que ele está inserido. No caso dele, lá, o modo de produção comunista ou socialista. Então, este ser vygotskiano, ele desenvolve nessa relação com o outro. São nessas relações que este ser, essa criança, esse jovem, esse adulto vai
desenvolver as suas habilidades e as suas competências. Então, um ser, e aí entra Piaget de novo, né? Este ser histórico que aprende nas relações culturais, do modo de produção e da história e da cultura, ele é um ser incompleto e que está em contínua transformação, está na roda viva do desenvolvimento e do crescimento humano. Ninguém está pronto em nenhum momento e nenhuma fase do desenvolvimento. A gente é um ser em construção contínua. E, casando Piaget e Vygotsky, a gente tem um ser incompleto em contínuo vir a ser. Nós somos seres em contínuo vir a ser. Nós estamos o tempo inteiro usando, mais uma vez, o pensamento grego, o pensamento do filósofo grego Sócrates. Nós somos seres que estamos o tempo inteiro parindo a nós mesmos. Nós estamos o tempo todo fluindo do útero, da ignorância, do útero do não saber, do não conhecimento, e o tempo todo nos fazendo novo novamente. Daí, para Sócrates, a gente está parindo o tempo inteiro a nós mesmos. Em Vygotsky, o pensamento básico de Vygotsky é sair do real para o desconhecido. Massa, eu sou apaixonado por Vygotsky, principalmente por essa ideia. O processo da aprendizagem integral, o processo da aprendizagem holística, o processo da aprendizagem significativa, obrigatoriamente tem que partir do real, das coisas já concretizadas, partir das coisas já conhecidas, aquilo que a criança já sabe fazer, aquilo que a criança já conquistou, aquilo que o jovem já conquistou, as experiências do adulto, do senhor que vai para a EJA fazer, estudar, buscar conhecimento. É partir desse conhecido para então se fazer uma relação com o desconhecido. Do conhecido para o desconhecido. Partir do tema gerador no chão da fábrica, no chão das experiências humanas, para sincronizar, interagir com o desconhecido. E aqui, mais uma vez, me lembra o grande mestre, e deixou-nos escrito o grande mestre. Quando ele falou para os pastores de ovelhas, ele partiu do tema gerador do pastor de ovelhas. O reino do céu, o desconhecido, é como um pastor que tem 100 ovelhas e ao final do dia ele conta e só achou 99. E já era tarde, 7, 8 horas da noite, frio, muito frio. Ele deixou as 99 lá no aprisco e entrou noite adentro, pelos pedregulhos, pelas ladeiras e descidas, a procurar a sua ovelha. E a achou gemendo, tremendo de frio. Ele a pegou, curou suas feridas, colocou no ombro, feliz da vida voltou para o aprisco, junto para levar suas ovelhas. Isso é tema gerador. Isso é partir da realidade para o desconhecido. Isso é Piaget. Isso é Vygotsky. Isso é marcos antigos. Quando ele falou para o pescador, para os pescadores, ele disse: o reino do céu, o desconhecido, é semelhante a um pescador que pegou a sua rede, lançou no mar, pegou os peixes, muito peixe, escolheu o que ele queria, o que lhe era favorável, e os outros ele lançou fora. Esse mestre, quando ele falou para o agricultor, ele disse: o reino do céu,
O desconhecido é semelhante ao agricultor que lançou a semente. Umas caíram na terra quente, no pedregulho, não cresceram, outras criaram raízes e logo morreram, e outras cresceram no terreno, foram jogadas sobre o terreno fértil. Essas cresceram, fluíram e deram muitos frutos. Queridos professores educadores, isso é tema gerador. Isso é estímulo emocional, positivo, criativo, transformador, que parte da zona de desenvolvimento real, parte daquilo que já se sabe, que já se conhece, e vai para a zona de desenvolvimento imediata. Este espaço da zona de desenvolvimento imediata é o espaço de ação, da ação transformadora, da ação educativa. A zona de desenvolvimento imediata é o espaço de ação do pai, da mãe, do tio, do avô, do educador, do professor, da professora, do empresário, que trabalha com estímulos criativos, estímulos emocionais criativos, transformadores, que faz com que os seus trabalhadores, seus empregados, seus colaboradores façam o seu negócio crescer, a sua empresa crescer. Todos crescem juntos. Para Vygotsky, a gente tem que partir da zona de desenvolvimento real. Aumenta ou fluir ou avança para a zona de desenvolvimento imediata. É neste caminho que há a necessidade do mediador. O mediador, que é o professor, que é o pai, que é a mãe, que é o tio, que é o avô, que é o dono da empresa, o empresário, é o patrão. Esses são os mediadores. Mediadores que é a cultura, que é a história, que é a ciência, que é o ambiente que se está inserido, é a família, o ambiente familiar que se está inserido. Esses são os mediadores que levam a criança, o jovem, o adulto, para a zona de desenvolvimento imediata. E a zona de desenvolvimento potencial é aquilo que nós somos capazes de fazer sempre. Todas as vezes que nós conquistamos, saímos da nossa zoninha de conforto, do marasmo, às vezes, e a gente flui para a zona de desenvolvimento imediata, gera um potencial de crescimento exponencial contínuo, sempre. Isso é Vygotsky, é a beleza, a grandeza de um pensador que conhecia, que procurou conhecer a alma, a essência humana, dentro do seu tempo, evidentemente. Então, em Vygotsky, quando a gente chega no nível de equilibração, acontece a aprendizagem. E quando acontece a aprendizagem, agora sim, acontece o desenvolvimento. E é diferente agora de Piaget. Piaget diz, acontece o desenvolvimento, depois acontece a aprendizagem. Vygotsky, porém, diz que primeiro acontece a aprendizagem. Primeiro eu aprendo. Quando eu aprendo, agora eu desenvolvo. E aí desenvolvo, claro, comportamentos, atitudes e tudo mais. Ou seja, tudo que gera, os mediadores que geram as causas, são mediadores que geram os efeitos. Porque toda semente plantada, obrigatoriamente, vai produzir o seu fruto. Todo fato social que é causa vai gerar o seu fruto. Todo ambiente familiar, positivo ou negativo, são causas, vão gerar um fruto no desenvolvimento da criança. Os ambientes são causas que geram sementes que vão produzir o seu fruto. Cada palavra falada são causas
que vão gerar o seu fruto. Então, nesta aula, ou nesse conjunto de aulas, o objetivo foi fazer uma retomada para vocês que estão fazendo pedagogia e nessa retomada uma reflexão aí após 3 meses de aula, né, de pandemia, e a gente fazer essa retomada para então refletirmos sobre a essência, os fundamentos da educação integral, que existem outros autores, mas a gente passou apenas por Vygotsky e passamos por Piaget. Um pouquinho de Paulo Freire, mas na fala que a gente falou, na fala que a gente fez, quando nós falamos de emoção, a gente falou de Vallon também. Tá? Então, é isso, galerinha, foi um prazer, foi uma honra. Cara, vocês não imaginam o trabalho que tudo isso me deu. Eu estou aprendendo, sou um eterno aprendiz, mas o prazer de estar terminando isso aqui é indescritível, é maravilhoso. Espero ter contribuído, espero contribuir com o crescimento, com o desenvolvimento de vocês. Tenham todos vocês muita paz, eduquem para a paz. Que cada um de nós, você e eu, sejamos luz, sejamos sal da terra para a construção de uma possível sociedade melhor. Momentos melhores do que a gente está vivendo. Muitíssimo obrigado, um abraço, muita paz para todos.